Mestre Windu, parece que o General Grievous foi destruído, então. Devo dizer que veio mais cedo do que eu esperava. Em nome do Senado Galáctico da República, o senhor está preso, chanceler. Está me ameaçando, Mestre Jedi? O senhor decidirá o seu destino. Eu sou o Senado. Ainda não. Isso é traição, mestre. Bom, na aula de hoje iniciaremos nossos estudos de derivadas de funções complexas. Comecemos então com a definição. Seja f de ômega em C uma função de variável complexa, definida num conjunto aberto ômega dos complexos, certo? Vai ter que estar definida num aberto de ômega, de C. E alfa, um número pertencente a ômega, um número complexo. Bom, dizemos que f é derivável nesse ponto alfa, se e somente se existir o seguinte limite, que nós vamos denotar por f' no ponto alfa. É a mesma definição como no caso real. Então, a f' de alfa vai ser definida como o limite, quando z tende a alfa, certo? De f de z menos f de alfa sobre z menos alfa, se esse limite, obviamente, existir. Se nós escrevermos z menos alfa igual a h, que é um número complexo, então, isolando o z, vamos encontrar z igual a alfa mais h. E daí, se z tende a alfa, isso equivale a dizer que h tende a zero. Dessa forma, nós podemos reescrever a definição acima de derivada da seguinte forma, certo? F' de alfa fica escrito como f' de alfa igual ao limite quando h tender a zero do f de alfa mais h, que seria o z, menos f de alfa sobre o h, onde o h é a diferença entre z e alfa, certo? Muito bem, vejamos um exemplo. Se nós tomarmos um n natural fixado e considerarmos a seguinte função de variável complexa, f de c em c, dada por f de z igual a z elevado à potência n. Nesse caso, para alfa pertencente a C, nós vamos avaliar a diferença f de z menos f de alfa, que é o que aparece no quociente da definição de derivada. Isso eu posso abrir como z menos alfa, que vai multiplicar z na n menos 1 mais z na n menos 2 vezes alfa, mais z na n menos 3 vezes alfa ao quadrado, e assim por diante, até alfa na n menos 1. Tem n aditivos dessa forma. Isso fica como exercício para vocês. É mesmo desenvolvimento, né, que se faz no cálculo, ok? Bom, dessa forma, o que nós vamos encontrar? O que dará f' de alfa? É o limite quando z tende a alfa do f de z menos f de alfa sobre z menos alfa. Só que a diferença f de z menos f de alfa, estou marcando ali em verde, ela é dada por esse produto, certo? Nesse formato. Então vai ficar limite quando z tende a alfa de z menos alfa, que vai multiplicar o quê? Z na n menos 1, mais z na n menos 2 vezes alfa, mais z na n menos 3 vezes alfa ao quadrado, vai indo até z, até alfa na n menos 1, sobre z menos alfa. Simplificamos o z menos alfa, né? Onde isso vai matar a indeterminação, e aí vai ficar limite quando z tende a alfa, apenas de z na n menos 1, mais n na menos 2 vezes alfa, vai indo até z na n menos 1. N aditivos, então vão ficar n menos 1... alfa na n menos 1, desculpem, mais alfa na n menos 1 vezes alfa, quando fizer o limite, até somado alfa na n menos 1, n aditivos, ou seja, dá n vezes alfa elevado à potência n menos 1. Essa é a derivada da função z na n, no ponto alfa, certo? Uma observação importante que deve ser feita. Quando nós escrevemos que f' de alfa é o limite quando z tende a alfa do f de z menos f de alfa sobre z menos alfa, e esse limite existe, então tem que ficar subentendido da mesma maneira que ocorre no cálculo de funções de várias variáveis, que f' de alfa, que é um número complexo, ele vai depender do caminho que eu vou escolher para z tender para alfa, certo? Posso, né,
fazer por qualquer caminho, né, porque isso está no plano, lembrem? O ponto aqui, o plano complexo, o afixo do alfa, eu poderia fazer por esse caminho ou por este caminho, qualquer um deles, aquele limite tem que dar a mesma coisa. Se não der, então o limite não existe, certo? Por exemplo, se nós pegarmos a função complexa f de c em c dada por f de z igual a parte real de z, que é x, isso para todo z complexo, certo? Então, se eu pegar o número complexo alfa igual a mais ib, fazendo z tender a alfa, sendo, por exemplo, z a reta que tem a parte real igual a a, certo? Então nós vamos, ou seja, x igual a a, nós vamos obter por um lado, então, ó, o limite quando z tende a alfa, né? Onde x pertence à parte real de z igual a a, ou seja, x igual a, na verdade, a reta, de f de z menos f de alfa sobre z menos alfa. Então isso daqui vai dar o quê? Limite quando z tende a alfa, onde x igual a a, né? De, bom, f de z menos f de alfa dá x menos a. E o denominador vai dar x mais y menos a mais ib. Então é limite quando z tende a alfa, sendo x igual a a, de x menos a sobre x menos a, separando real com real, imaginário com imaginário, mais i que multiplica y menos b. Mas x menos a é a menos a, porque x igual a a, dá zero aquela parte. Então é limite quando z tende a alfa, né, z sendo igual a de x menos a sobre i que multiplica y menos b. Quando x tende a vai dar zero sobre i, y menos z dá zero. Ou seja, por um lado, né, por esse caminho, pegando a reta x igual a a, ele dá zero. Mas se eu fizer z tender a alfa, mas agora por um outro caminho, né, ao longo da reta onde a parte imaginária de z é igual a b, ou seja, a reta y é igual a b, nós vamos obter que resultado? Que resposta? Apenas aqui eu esqueci, para ilustrar, o alfa está ali no primeiro caso, ó, eu estou me aproximando verticalmente, por cima e por baixo ali. Agora aqui, quando eu pego que y é igual a b, por essa reta, então eu estou me aproximando horizontalmente, certo? Por ambos os lados, esse caminho. Então, neste caso, nós vamos ter o limite do f de z menos f de alfa, né, quando z tende a a, né, do f de z menos f de alfa sobre z menos alfa, onde z pertence à parte imaginária de z igual a b. Então, é quando y é igual a b, no caso. Então, vai dar o limite, o numerador vai ficar x menos a, certo? Porque a f de z é a parte real de z, que é x. E sobre, a mesma coisa, o denominador que nem antes, só que agora vamos fazer a substituição que y é igual a b. Então, nós vamos encontrar limite quando z tende a alfa, quando y é igual a b, de quem? X menos a sobre x menos a mais i que multiplica y menos b. Quando y é igual a b, eu vou ter b menos b, aquela parte ali imaginária do denominador dá zero. Então vai dar limite, quando z tende a alfa, onde y é igual a b, de x menos a sobre x menos a. Dá 1 esse limite. Veja que esse limite deu diferente. O anterior deu, no outro caminho, no vertical, deu 0, no horizontal deu 1. Então qual a conclusão? Não existe f' no ponto alfa. Ou seja, e isso para qualquer alfa. Então quer dizer que f de z igual a parte real de z não é derivável devido à arbitrariedade da escolha do alfa pertencente a c. Então veja bem, essa função, que parecia bem inocente, ela não tem derivada nesse sentido complexo. No entanto, a restrição dessa mesma função, que é a parte real de z, e restrita aos reais, né, restrição de f em r, se eu chamar ela de g, né, como uma função de variável real, ela fica g de x igual a x. E ela é derivável e a sua derivada é 1 em todo x. Certo? Então, isso é um fato interessante. Então, portanto, a exigência de derivabilidade no caso complexo é mais forte do que no caso real. Certo? Devido aos caminhos que a gente tem que tomar. Em outras palavras, embora as definições de derivada nos casos complexos e reais sejam semelhantes, como eu já comentei na outra vez que eu apenas defini, quando estávamos estudando funções, vai existir uma diferença crucial entre elas, como esse exemplo deu. Certo? Uma proposição interessante. Se f de ômega em c for derivável num z0 pertencente a ômega, né? Ou seja, se existir f' de z0, então f é contínuo em z0. Esse é o resultado que já valia no caso real, vale no caso complexo.
Então, para isso, basta mostrar aqui o limite da f de z, quando z tende a z0, certo? Da f de z, quando z tende a zero, é f de z0. Isso prova a continuidade. E mostrar essa igualdade equivale a mostrar a seguinte: limite, quando z tende a z0, certo? De quem? Do f de z menos f de z0 ser igual a zero. De fato, vamos avaliar esse limite. Limite, quando z tende a z0, do f de z menos f de z0. Aqui vamos fazer o seguinte truque sujo. Vou multiplicar e dividir por z menos z0. Então, eu estou multiplicando por 1. Então, ó, aí adequadamente vai ficar z menos z0 em cima e embaixo, daquele modo ali, ó, naquele formato. O primeiro multiplicador é a definição de derivada. Ó. Se eu separar em dois limites, é o limite da f de z menos f de z0 sobre z menos z0, vezes o limite de z menos z0. Ambos quando z tende a zero. Este primeiro aqui é f' no ponto z0 e existe por hipótese. E o segundo é zero, né? Então, dá f' de z0 vezes zero, que é zero. Pronto. Então, ó, limite da f de z menos f de z0, quando z tende a z0, é zero. O senhor está preso, milord. Anakin, eu não disse que acabaria assim. Eu estava... No que segue, apresentemos agora o importante conceito de função holomorfa, ou também analítica, que é um sinônimo. Então vamos à definição. Definição. Dizemos que uma função complexa f de ômega em C é holomorfa ou analítica em ômega quando ela for derivável em todos os pontos z0 pertencente a ômega. Se ela tiver derivadas em todos os pontos de ômega, então ela é chamada de holomorfa ou analítica. E ela vai ser holomorfa em um ponto se f for localmente holomorfa naquele ponto, ou seja, holomorfa numa vizinhança desse ponto, em outras palavras. Aí a gente diz que ela também é holomorfa naquele ponto. E claro, se isso vale para todos os pontos, então ela é holomorfa em todo o conjunto, como escrevi acima. Certo? Ou seja, em uma vizinhança do ponto, ela vai ser holomorfa naquele ponto. Ok? Um parênteses aqui, antes do exemplo. Na verdade, o pessoal da matemática aplicada costuma usar o termo analítica. Certo? E o pessoal mais da pura costuma usar mais o termo holomorfa. Mas isso é só uma curiosidade, é sinônimo, tá? Vejamos então um exemplo. Vamos tomar f de c em c, a função complexa dada por f de z, igual ao módulo do z ao quadrado. Então vamos examinar se temos a derivada na origem. F' de 0 é o limite quando z tende a zero, do f de z menos f de 0 sobre z menos 0. Ou seja, é o limite quando z tende a zero, do módulo do z ao quadrado, que é outra parte da zero, sobre z. Só que módulo de z é z vezes o seu conjugado. Então, é o limite de z vezes seu conjugado sobre z. Vai dar o limite do módulo do z, quando z tende a zero, que é zero. Então, o que nós concluímos? Que a função f de z igual a módulo de z ao quadrado é derivável em z igual a zero. E a sua derivada na origem é zero. E f' de 0 é zero. Agora, no entanto, para qualquer outro número complexo z0, exceto a origem, exceto zero, considerando sempre z igual a x mais y e o ponto z0 da forma a mais ib, onde a e b não são simultaneamente nulos, por um lado nós encontramos limite, certo? Do f de z menos f de z0 quando z tende a z0, quando z tende a z0, pegando a parte real dele tender a e a parte imaginária dele seria exatamente b.
Ou seja, em outras palavras, nesse primeiro caminho, eu vou considerar tomar da seguinte forma. Ó, aqui está o número complexo Z0, eu fixei o B, então eu vou tender a A. Então ele vai ser um caminho que eu vou seguir vertical ali, porque está fixado sempre no B, certo? Então, nós vamos ter o limite quando x tende a A e y é sempre igual a B. Na verdade está contrário o meu desenho, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Módulo de x mais y ao quadrado menos módulo de a mais ib ao quadrado sobre x mais y menos a mais ib. Isso dá limite quando x tende a A, sendo y igual a B, do x quadrado mais y quadrado menos a quadrado mais b quadrado, sobre, juntando real com real, imaginário com imaginário, x menos a mais i vezes y menos b. Como y é igual a b, nós já podemos escrever limite, quando x tende a e y igual a b, de quê? Vai ficar x quadrado mais b quadrado, porque y é b, menos a quadrado menos b quadrado sobre x menos a, porque aquela outra parte dá zero. Simplificamos os b's no numerador, vai dar limite quando x tende a, sendo y igual a b, de x quadrado menos a quadrado sobre x menos a. Dá para simplificar da seguinte forma, escreve x menos a vezes x mais a no numerador. Tudo sobre x menos a no limite. Simplifico, vai dar o limite, né, de x mais a apenas, que é a mais a, que dá 2a. Agora, o contrário. Por outro lado, se nós fizermos o limite quando z tende a z0, mas da seguinte forma, eu vou tomar o caminho agora dessa forma. Z0 está ali e vou pegar agora assim, ou seja, o y... eu fiz de novo errado o desenho, está trocado. Esse meu desenho é do primeiro e esse desenho é do segundo, tá? Eu vou fazer y tender a b, certo? E o x está fixado em a, certo? E o x está fixado em a. Então vai dar o limite da f de z menos f de z0 sobre z menos z0, quando z tende a z0, por esse caminho. Então é o limite, quando z tende a z0, né, de módulo de x mais y ao quadrado, mais módulo de a mais ib ao quadrado sobre x mais y menos a mais ib. Juntar parte real com real, imaginário com imaginário denominador. O módulo ao quadrado dos numeradores vai dar o quê? Limite, então, vai dar x quadrado mais y quadrado no primeiro, menos a quadrado mais b quadrado, sobre x menos a mais i vezes y menos b. Só que agora eu tenho que y tende a b e x está fixado em a nesse limite, certo? Então, nós vamos ter a quadrado mais y quadrado, menos a quadrado menos b quadrado, arrumando os sinais ali na segunda parte, sobre a menos a, mais i que multiplica y menos b, porque x é igual a a, então dá zero aquela parte. Simplificamos ali os a's também no denominador, os a's ao quadrado, vai dar limite quando y tende a b, sendo x igual a a, de y quadrado menos b quadrado sobre i que multiplica y menos b. Dá para fatorar ali o numerador, então vamos ter limite quando y tende a b, sendo x igual a a, de y mais b vezes y menos b, e embaixo i que multiplica y menos b. Simplifico, faço a passagem ao limite, eu vou encontrar 2b sobre i, um resultado diferente do anterior. No caminho anterior, deu 2a, certo? E neste deu 2b sobre i. Ou, em outras palavras, qual a conclusão que a gente tira? Que essa função, ela não tem, né, não existe f' de z0 se z0 é diferente de zero. Certo? Então, qual a conclusão? Não existe derivada em nenhuma vizinhança de z0 igual a zero. Em nenhuma vizinhança da origem a função tem derivada. Mas existe a derivada na origem. Em outras palavras, f é derivável em z0 igual a zero. Ou seja, f é derivável em zero, mas não é holomorfa aí, não é holomorfa em zero. Porque para ser holomorfa no ponto, ela teria que ter a derivada no ponto e numa vizinhança desse ponto. Eu estava certo. Os Jedi estão dominando tudo. A opressão do Sith jamais retornará. Reconheça que perdeu. Não. 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 Você vai morrer. Ele é um traidor. Não! O traidor é você! Eu tenho o poder para salvar quem você ama. Você tem que escolher.
Não escute ele, Anakin! Não deixe ele me matar. Eu não estou aguentando. Eu não posso. Estou fraco. Muito fraco. Me ajuda. Me ajuda. Muito bem. Vejamos agora uma outra maneira alternativa de definir derivadas, que é bem importante. Se f for uma função derivável em a, num ponto A é complexo, nós definimos um número complexo R de H, que na verdade é um resto de uma aproximação de Taylor, certo? Por R de H igual a F de A mais H menos F de A menos F' de A vezes H, onde tem sentido aquele F', porque estamos supondo derivável. Então, o limite do R de H sobre H, quando H tende a zero, na verdade vai ser o limite, quando H tende a zero, de F de A mais H menos F de A menos F' de A vezes H, tudo isso sobre H. Separando ali o H, nós podemos escrever limite quando H tende a zero de quem? F de A mais H menos F de A sobre H menos F' de A vezes H sobre H. Aí simplificamos ali nessa parte. Então, na verdade, nós vamos encontrar... veja que quando H tende a zero, esse primeiro tende a F' de A e o segundo já é F' de A. Dá essa diferença que dá zero. Então, o resto, R de H sobre H, quando H tende a zero, é zero. Certo? Dessa maneira, nós podemos escrever o conceito de derivada de função complexa num ponto da seguinte forma. Definição. A função f de ômega em C, onde ômega é um aberto dos complexos, é derivável num ponto A pertencente a ômega. Ali eu escrevi mal, é em ômega, não em C, tá? C e somente C, existir um f' de A pertencente a C, tal que, se nós pusermos, né, pondo f de A mais H igual a f de A mais F' de A vezes H mais um resto de H, é uma aproximação linear numa série de Taylor, né, complexa. Tivermos o limite do R de H sobre H, quando H tende a zero, igual a zero, certo? Então é esse conceito. Tudo bem? Bom, frente a isso, nós podemos enunciar e provar um importante teorema, certo? Que é este aqui. Sejam ômega um aberto do plano complexo e f de ômega em C, né, uma função complexa, f de z igual a u mais iv, onde u e iv são funções de x e y. Então, f é derivável em A, que é um x0 mais y0, que é um número complexo, C e somente C valerem as seguintes igualdades. Claro, aqui eu estou admitindo que u e v têm derivadas contínuas, tá? Derivada da u em relação a x no ponto A é igual à derivada da v em relação a y no ponto A, e a derivada da u em relação a y no ponto A é menos a derivada de v em relação a x no ponto A. E essas duas igualdades são chamadas de equações de Cauchy-Riemann, certo? Equações de Cauchy-Riemann. Tá? É claro que nessa notação do enunciado do teorema, né, as derivadas parciais, para elas terem sentido, elas estão definidas, certo? E estamos assumindo que elas existam e que sejam contínuas, ok? Então, pela definição que nós demos anterior, vamos à demonstração. Então, nós temos que f é derivável em A, que é complexo, se e somente se existir f' de A, que eu posso escrever como alfa mais i beta, que é um número complexo. Tal que f de A mais H é f de A mais f' de A vezes H, mais um resto R de H, com R de H sobre H tendendo a zero quando o complexo H tende a zero, certo? E, bom, vamos escrever H como H1 mais IH2, que é um número complexo. Dessa forma, nós observamos o seguinte. Ó, vamos avaliar o que dá F' de A vezes H. É um produto de números complexos. Vou escrever como um par ordenado, certo? O F' de A está aqui e o H está aqui, certo? Como nós já definimos. Então, alfa mais I beta vezes H1 mais IH2. Fazendo o produto, vai dar a primeira com a primeira, menos a segunda com a segunda, e a primeira com a segunda, mais a segunda com a primeira. Pronto. Certo? Dá alfa H1 menos beta H2, vírgula, alfa H2 mais beta H1. Note também que a f de ômega em C
ela corresponde a uma função f-til de ômega til em R2, certo? Por quê? Porque o C é isomorfo ao R2, o plano complexo é isomorfo ao plano do R2, onde a f diz igual a U mais IV fica correspondendo a uma f-til de xy, que é um par ordenado, U de xy e V de xy, U e V, certo? Conforme definidos ali, certo? Existe essa correspondência entre o plano complexo e o R2, certo? Podemos fazer essa identificação, por assim dizer. Bom, então f é derivável em A, sem somente pertencente a ômega, sem somente C, f-til é derivável em A de coordenadas x0 e y0, que está num ômega til. Ômega til é um subconjunto do R2, e este é isomorfo ao ômega, certo? Disso, sendo f-til derivável em A, então, né, desenvolvimento de Taylor, mas só até a primeira ordem, nós vamos ter f-til de A mais H é f-til de A, mais f-til linha de A vezes H-til, mais um resto que depende de um H-til, ou módulo do H, não tanto faz, não tem problema, eu não vou usar isso, mas o módulo do H é raiz de H1 ao quadrado mais H2 ao quadrado, mas eu não vou precisar dessa parte. E como f' de A vezes H, nós já escrevemos acima, é aquele par ordenado, alfa H1 menos beta H2, na segunda componente, alfa H2 mais beta H1. Pela identificação entre f e f-til, nós podemos escrever o seguinte, certo? Pela identificação feita anteriormente. Segue que f-til linha de A vezes H-til é, na verdade, o quê? Uma matriz alfa menos beta, beta alfa, vezes H1, H2, vetor. Certo? Isso fica isomorfo com esse par ordenado aqui. Se vocês fizerem um produto dessas matrizes com esta, vai dar aquele vetor. Ou seja, certo? f-til de A mais H é um f-til de x0, y0 mais a matriz alfa menos beta, beta alfa, vezes o vetor H1, H2 mais um resto R de H, ou módulo de H. Portanto, a equivalência f é derivável em A, certo? Vou escrever isso. F é derivável em A de x0 mais y0, sem somente C. f-til for derivável no ponto A de coordenadas x0 e y0, na identificação entre o R2 e o plano complexo. E as derivadas, então, lá no cálculo 3, com a seguinte matriz jacobiana, pensando na f-til. A jacobiano da f-til no ponto x0 e y0 é a matriz alfa menos beta, beta alfa. Só que a matriz jacobiana ela é derivadas parciais, derivada da U em relação a x, derivada da U em relação a y, derivada da V em relação a x e derivada da V em relação a y, nas respectivas posições. Ou seja, veja, isto é, C e somente C, olhem a identificação aqui. Quem é o alfa? Vamos olhar, onde está o alfa? Aqui, que é este, né? E que também é este, porque está nessa diagonal principal. Então, o alfa é du por dx, e também no ponto A, porque está aplicada no ponto A toda essa matriz, certo? E que também é dv por dx, derivada da v em relação a y, desculpem. E o beta é a outra diagonal. Olha ali, menos beta e beta. Ali eu tenho derivada parcial da u em relação a y e derivada parcial da v em relação a x. Então, o beta é derivada de u em relação a y no ponto A, ou menos derivada de v em relação a x no ponto A. Na verdade, se é o menos beta, se olhar ali na matriz. É o menos beta que dá isto. E isso prova o teorema. I am going to end this once and for all. You can't. He must stand trial. He has control of the Senate and the courts. He's too dangerous to be left alive. I'm too weak. Don't kill me, please. It's not the Jedi way. He must live. Uma consequência imediata e importante do teorema anterior é o seguinte corolário. Se f é derivável em A pertencente a ômega, que eu estou dizendo que f é de ômega em C, né? Então, a sua derivada pode ser escrita como, no ponto A, f' de A é a derivada parcial da v em relação a y no ponto A, menos i derivada da parcial da u em relação a y no ponto A. Ou também pode ser escrita como derivada da u em relação a x no ponto A, mais i vezes a derivada da v em relação a x no ponto A. Certo? E a demonstração, de fato, observando na prova do teorema acima,
a escrita que nós fizemos, nós tínhamos escrito que F' de A era alfa mais I beta, lembram? Vou escrever aqui, F' de A igual a alfa mais I beta. E pelas equações de Cauchy-Riemann, nós tínhamos que o alfa eu poderia escrever com uma derivada da U em relação a x no ponto A, e o beta com uma derivada da V em relação a x no ponto A. Então é o que eu vou escrever aqui. Então F' de A é alfa mais I beta, ou seja, derivada da U em relação a x no ponto A, mais I vezes a derivada da V em relação a x no ponto A. Ou, também, derivada da V em relação a y no ponto A, menos I vezes a derivada da U em relação a y no ponto A, só usando as equações de Cauchy-Riemann. E isso conclui a prova. Certo? Muito bem. Então, seguindo aqui, uma outra proposição de algumas regras básicas. Então, seja ômega um aberto dos complexos e f e g definidas de ômega em C, holomorfas em ômega, certo? Então, valem as seguintes propriedades. A primeira, para quaisquer alfa e beta complexos, a função alfa-f mais beta-g, essa combinação linear, ela é holomorfa. E, além disso, alfa-f mais beta-g linha derivada no ponto A é a regra usual, derivada da soma. É alfa vezes f' mais beta vezes g' no ponto A, para tudo A em ômega. Segunda, o produto de funções holomorfas é uma função holomorfa. E f vezes g', isso no ponto A, tá? É f' vezes g mais g' vezes f, ou f vezes g' no ponto A, certo? E o último item, para qualquer z em ômega, desde que g de z seja diferente de zero, então a função quociente f sobre g vai ser holomorfa em ômega. E a derivada do quociente é a derivada do quociente que nós já sabemos lá do cálculo. Está estendida para o caso complexo também. Ou seja, f sobre g' é g' ao quadrado, no ponto A, tudo, tá? G vezes f' menos f vezes g', tudo no ponto A. E para todo A em ômega. Ok? Eu vou fazer aqui para vocês a demonstração do item B apenas. Se vocês quiserem tentar fazer depois outro item, fiquem à vontade, certo? Então, faremos a prova apenas do segundo, da derivada do produto. Então, seja H pertencente aos complexos, de tal modo que A mais H continue dentro do ômega, que é um aberto de C. Então, vamos montar o quociente, ó. F vezes G de A mais H menos a função F vezes G de A sobre H. Vou passar o limite quando H tende a zero. Isso é 1 sobre H, que multiplica F de A mais H vezes G de A mais H, menos F de A vezes G de A, abrindo as definições de produtos para cada uma dessas partes da diferença. Tá tudo sobre H. Então, é 1 sobre H que multiplica. Vou escrever aqui F de A mais H vezes G de A mais H. Agora, vou subtrair e somar a mesma coisa, que é o termo misto, que aí eu estou somando com zero e não estou alterando nada, que é F de A mais H, G de A, diminuindo e somando, ali o que está em verde. Junto os dois primeiros e vou juntar os dois segundos também. Então, juntando os dois primeiros, eu tenho 1 sobre H que multiplica, pondo F de A mais H em evidência, que nos dois primeiros, sobra G de A mais H menos G de A. E no outro, nos dois últimos, dá para pôr G de A em evidência, e sobra F de A mais H menos F de A ali dentro. Separo direitinho, e aí eu vou encontrar F de A mais H, que multiplica G de A mais H menos G de A sobre H, mais G de A, que multiplica F de A mais H menos F de A sobre H. Fazendo H tender a zero, eu vou encontrar F de A vezes G' de A, porque G é derivável, mais G de A vezes F' de A. Pronto. Então, acabei de provar que a derivada do produto é F vezes G' no ponto A, F de A vezes G' de A, mais G de A vezes F' de A. E isso conclui a prova. Eu não vou aguentar. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Não pode! Ele tem que ser julgado. Ele tem o controle do Senado e de seus membros. Ele é perigoso demais para continuar vivo. Estou muito fraco. Por favor, por favor. Um Jedi não faz isso. Ele tem que viver. Por favor, não. Eu preciso dele. Por favor, não. Não!
que foi que eu fiz?